Hoje, é 28 de maio, é o dia da menstruação, é um dos dias mais importantes para a gente na Pentes. Eu estou muito feliz para trazer a Gabi Marcotti da nossa equipe da Pentes, Alexandre e Sofia também, para conversar com a gente um pouco sobre pobreza menstrual e homens trans. A Pentes lançou no ano passado, inclusive a Alexandre foi uma das pessoas que participou tanto do desenvolvimento do produto, tanto da campanha que a gente fez. É um tema muito importante para a gente, porque a gente vê que a luta para mulheres é uma luta para igualdade de gênero, em todos os sentidos, não? Então, eu acho que é uma marca muito inclusiva, a gente sempre trouxe muito esse desejo de representar todas as pessoas que menstruam, mostrar diversidade tanto de corpo, tanto de tons de peles e deixa as pessoas sentir representadas por marcas, né? A gente vê quantas décadas a pessoa só viu um perfil de pessoa, não? Pessoas magras, modelos, não? E a gente vê que ao mais que marcas conseguem representar as pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, e a gente vai tocando a vida das pessoas, a gente vai fazendo uma mudança também no mercado. Então, vou passar para a Gabi para contar um pouco mais esse papo e iniciar essa conversa incrível com esses convidados. Obrigada, Emily. Como você falou, é um papo muito especial para a gente, né? Temos aqui o Ale, que nos acompanha há um tempo. Ele vai falar um pouco da história dele com pentes, dessa questão também da menstruação para pessoas trans e não binárias que ele tem contato. Temos também a Sofia, que é presidente da Associação do Ciclo Fraterno, um projeto que tem como objetivo levar a dignidade menstrual para mulheres e homens também. E hoje em dia é algo que a gente não vê tanto, né? A gente tem visto cada vez mais projetos para levar a dignidade menstrual para mulheres, mas muitos não contemplam homens trans. Então vai ser um prazer falar com vocês. Eu queria deixar esse espaço, então, talvez primeiro a Ale, depois Sofia, se vocês quiserem se apresentar. Ale, quero muito que você se apresente e fale um pouco de como começou a sua história com pentes e você se sentir à vontade para iniciar esse papo. Show. Bom, eu sou o Alexandre, atualmente eu sou Head de Diversidade e Inclusão na B3, então, assim, a Pentes ela é muito especial para mim, porque foi onde eu entendi o que eu queria fazer na minha vida, né? Foi com essas pessoas que eu entendi o impacto que eu queria causar. Então, a minha relação com a Pentes ela é uma relação muito carinhosa, muito amorosa, porque desde o começo, toda essa abordagem da Gabi, que é uma pessoa que eu conheço a longa data, né? Ela veio falar que queriam desenvolver um produto, mas a tecnologia já existia, mas era voltado para essas pessoas que não eram representadas, né? Então, para mim, foi muito especial porque eu tive voz, eu tive protagonismo nisso, que eu acho que é o que falta muito quando as pessoas querem desenvolver produtos que são para grupos minorizados e etc. Então, eu tive muita voz e isso para mim foi muito importante. Então, participar de todo o desenvolvimento do produto e no final ser a pessoa que estava colocando a carinha ali na campanha foi muito legal, porque realmente foi um processo inteiro. E depois, né, que aconteceu essa campanha, a minha vida, ela mudou muito, porque foi isso, eu entendi tanto na Pentes, que é uma marca que trabalha com propósito, qual era o propósito que eu queria ter, o impacto que eu queria ter no mundo. Então, eu queria dar voz para essas pessoas, eu queria usar tudo isso, né, para poder ir adiante. Então, foi isso, assim, foi o começo, né, de toda a minha vida pessoal e profissional. Então, a minha relação com a Pentes, ela é muito especial, muito carinhosa, eu tenho um carinho enorme. Obrigada. Ai, que especial, muito obrigada. Sofia, eu também gostaria que você se apresentasse e também deixo aberto aqui o espaço para, se você quiser falar do Ciclo Fraterno, do que vocês realizam e querem realizar também no longo prazo. Certo. Bom, meu nome é Sofia, sou Sofia Filipim, eu sou formada em Relações Internacionais pela Federal de Sergipe, mas estou aqui como presidente representando a Associação Ciclo Fraterno, que é uma associação relativamente recente e a gente tem como propósito, assim, tem como objetivo trazer a dignidade menstrual para as pessoas menstruantes aqui no estado de Sergipe. Então, assim, a gente tem, como associação, 3 pilares que a gente busca desenvolver aqui no estado. Então, assim, a questão do levantamento de dados
para a gente poder planejar bem, entender qual é a realidade da pobreza menstrual aqui em Sergipe, entender quais são os públicos que precisam, para a gente poder desenvolver estratégias e também incentivar políticas públicas, né, que isso é muito importante. A arrecadação, então fazer campanhas de arrecadação e doações e a gente fazer esse repasse para as pessoas, né, de produtos menstruais, e também a sensibilização. Então, assim, o nosso objetivo, o nosso enfoque maior é em grupos vulneráveis. Então, a gente quer trabalhar nas escolas públicas, a gente quer trabalhar com pessoas menstruantes em situação de rua, a gente quer trabalhar com parcerias com associações de gênero que já trabalham com isso aqui no estado, indígenas. Então, assim, é um trabalho que a gente quer desenvolver bem, bem forte, assim, e a gente sente que tá fluindo, assim. A gente está conseguindo trazer uma certa visibilidade para o tema e as pessoas estão aceitando bastante a nossa proposta. E, assim, uma das coisas que a gente também tem visado muito é inserir nesses debates, nesses pilares que a gente quer trabalhar, a questão da abordagem ecológica também. Então, assim, a gente sabe que nas realidades de pessoas mais vulneráveis, a gente não vai ser tão fácil, né? A gente tem limitações, mas, assim, nas realidades que a gente vê que a gente tem uma capacidade ali de acesso à água, infraestrutura, incentivar a utilizar, assim, os produtos menstruais alternativos. Então, assim, os absorventes de pano, as calcinhas reutilizáveis, porque a gente sabe também que isso traz um impacto significativo para o meio ambiente. Então, assim, a gente tem esse cuidado também na hora de abordar esse tema. Perfeito. E até, eu acho que eu não comentei antes, mas o Ciclo Fraterno é uma das ONGs que está sendo ajudada na nossa campanha Pants Protect. Nós vamos doar tanto calcinhas como cuecas, absorventes também. E eu estou muito animada para ver o impacto, né, desses produtos reutilizáveis, entender como vai ser. Ale, acho que um ano atrás, assim, a gente falou muito sobre esse tema da menstruação, né, quando a gente estava no desenvolvimento da cueca absorvente, e entendemos que se a menstruação é um tabu muito grande para mulheres, para homens trans e pessoas não binárias é ainda maior, até por ter essa questão da invisibilidade, até do preconceito mesmo. Então, eu queria muito que você trouxesse a sua perspectiva, assim, de como você enxergava isso, e até das pessoas ao seu redor, como isso é visto, assim. Gabi, eu acho que, assim, são vários pontos que a gente tem que tratar, né? O primeiro ponto é que cada pessoa é uma pessoa e ela vai lidar com essa questão de alguma forma. Seja você um homem trans, seja você uma mulher cis, né? Eu acho que cada pessoa lida com a menstruação de uma forma, porque isso vem muito de como a menstruação foi colocada na nossa vida, né? Então, tem pessoas que passaram por médicas, falavam, você não quer menstruar, então toma pílula, né? Ou algo do tipo. Então, assim, é muito como a pessoa primeiro tem essa relação, né? E a parte da transição também tem muito a ver com o corpo, né? Então eu acho que a gente precisa analisar também muito essa parte de a relação que cada pessoa tem com o corpo dela, porque muitas vezes essa pessoa, pode ser que ela tenha muito problema com menstruação, pode ser que não, porque é isso que a gente fala, né? Corpos menstruam, mas as pessoas têm muito essa tendência de levar sempre para o feminino, e algumas pessoas trans, elas têm isso de querer se afastar do lado feminino delas, né? Então elas acabam repudiando, digamos assim, muitas vezes a menstruação. E é muito difícil quando a gente se entende como uma pessoa trans, principalmente como um homem trans e também pessoas não binárias, a gente lidar com isso, porque a sociedade não sabe lidar com isso, né? Então, por exemplo, você entra num banheiro masculino, você nunca vai ver absorvente, né, no banheiro masculino. Então, se você tiver um escape, se acontecer uma menstruação, o que você faz, para onde você corre, né? Qual é essa sua relação? E, pelo menos comigo, as experiências pessoais que eu tive, eu pude tomar hormônio, porque a gente sabe que tem pessoas que não podem tomar hormônio, então elas seguem menstruando, tendo uma menstruação, né, efetiva, e a relação que essa pessoa precisa construir, ela é muito delicada, né? E comigo, a minha menstruação, ela parou. Mas, algumas vezes, quando meu hormônio abaixava, eu tinha escapes. E
novamente, eu sempre tive uma relação muito tranquila com a minha menstruação, porque a forma como essa pauta foi trazida para mim desde sempre, sempre foi muito tranquila, né? Eu fui criado com 2 irmãs, a minha mãe falava disso tranquilamente, então tá tudo bem, é um processo do seu corpo, né? Então, assim, das vezes que eu passei por isso, realmente foi muito tranquilo, mas de fato é muito invisibilizado, e eu falei já isso para vocês várias vezes, antes da Pentes vir com a cueca, não existiam produtos, e até mesmo, a gente falou isso, né? Quando eu me entendia como uma mulher lésbica, eu sempre usei cueca, e era um desconforto, porque o absorvente não fica na cueca, e aí como é que a gente faz para colocar? Então, a gente para analisar o todo, e a gente fala, cara, são vários problemas de invisibilizar mesmo essas pessoas, e também as necessidades delas, né? Então, as necessidades são deixadas de lado. Quantas vezes a gente não fala de homens trans precisam continuar indo a ginecologista, sim, porque isso é uma coisa que é deixada de lado também. Então, a saúde das pessoas trans é toda vez deixada de lado, porque a gente não tem profissionais da saúde que olham para isso, né? Então, num geral, quando a gente para olhar tudo isso, são vários pontos que a gente precisa melhorar nessa pirâmide toda, mas que eu vejo uma luz no fim do túnel, sabe? Então, é realmente a gente parar e falar, meu, aonde a gente está errando, né? E para a gente descobrir onde a gente está errando, é falar com essas pessoas, né? Então, quando a gente fala, eu falo muito isso em diversidade e inclusão, a gente quer saber onde está o problema, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Que foi muito o que vocês fizeram nesse processo, vocês pegaram pessoas trans para co-criar, vocês não foram pessoas cis tentando resolver ali o problema, não, vamos analisar. Então, eu acho que quando a gente fala dessa situação toda, é realmente parar, observar, ouvir e dar essa voz para que isso aconteça, porque senão cada vez mais as pessoas vão ser invisibilizadas, cada vez mais elas vão invisibilizar também as necessidades delas e vão deixando de lado e lidando como dá. Mas na verdade não, a gente precisa trabalhar nisso tudo. Até ela é muito obrigada, né, para essa perspectiva, eu acho muito forte, não? E eu lembro quando a gente fez a campanha, a gente entrou num papo meio espontâneo. Como a gente precisa evoluir para um mundo que tem mais empatia, e uma coisa que vocês falaram, que eu acho que trouxe muita empatia para todo mundo na sala, foi essa coisa, você já tentou colocar um absorvente dentro de uma cueca? Você já tentou fazer isso, gente? É impossível, é muito difícil, as abas nem viram, e eu acho que trouxe para a gente uma coisa, até um use case, né? Uma coisa que você pode imaginar na cabeça, que já ajudou para trazer essa empatia de como é difícil, não? E não tinha opção, e tipo, tinha sempre assim, até associação com absorvente como uma coisa feminina, e tipo, até tem embalagem, tudo, não? Muito feminino, então, é muito bacana esses pontos que você trouxe, e como que a gente pode ouvir mais as pessoas, a gente consegue trazer mais empatia junto, não? Exato. Pode falar, Lê. Né? E até complementando, né? É exatamente o que você falou, embalagens, campanhas, todas as vezes que a gente vê coisas de menstruação, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, livros da minha primeira menstruação é sempre no feminino, né? A linguagem é sempre no feminino, então é muito sobre isso, é sobre a gente parar e analisar, porque é muito como a campanha trouxe, corpos que menstruam, né? Então, independentemente de qual seja esse corpo, porque podem ter, a gente sempre tem que analisar individualmente as pessoas. Tem pessoas que não vão poder tomar hormônio, porque elas não podem por questão de saúde, tem pessoas que não querem tomar hormônio, sabe? Então são processos, e tem pessoas que tomam hormônio que pode vir a acontecer, porque o nosso corpo, é muito que falo, a gente tem órgãos, e esses órgãos, eles precisam funcionar, né? Então, o útero, ele funcionando, o natural dele é menstruar, né? Então, assim, a minha ginecologista falava isso, ela falava assim, você quer não menstruar nunca mais? Você precisa não ter útero. Porque pode acontecer, biologicamente é o natural, né? Então é muito sobre isso, como a gente trazer a pauta de forma natural e orgânica e realmente tratar todos os corpos, né? Muito legal. Sim, com certeza. E é muito isso que você falou, assim, de ouvir as pessoas, né? Conversar sobre isso. Então, por exemplo, lembro também que essa questão da médica, eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas realmente, depois até se você quiser falar um pouco sobre isso, eu não sei qual é a preparação dos médicos, quantos têm essa abordagem de analisar individualmente. Muitas vezes acaba sendo uma violência
que é desde do profissional que você tem maior confiança, né, que está lá responsável pela sua saúde, não consegue te ajudar e acaba gerando um desconforto nesse momento. Então, eu acho realmente que, assim, falar sobre o assunto é muito importante. E pensando nisso, né, eu queria trazer também esse tema da pobreza menstrual, que hoje a pobreza menstrual, ela se caracteriza pela falta de acesso ao produto, à educação e também à infraestrutura para a higiene íntima, né? Então, muitas pessoas acham que é só a questão de ter ou não ter o produto, mas se você, de repente, estuda em uma escola que não tem banheiro ou não tem água para higienizar, mesmo você tenha o produto, você não vai conseguir trocar um absorvente, uma calcinha, então tem que contemplar todos esses pontos. E quando a gente fala de pobreza menstrual, também era um tema pouquíssimo discutido. Hoje temos alguns projetos, né? O governo tem falado bastante disso, as marcas, as pessoas, mas a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso quando falamos de corpos que menstruam. É sempre muito voltado, de novo, para as mulheres. E eu sei que Sofia tem uma relação com algumas associações, né, que o Ciclo Fraterno apoia. Eu queria saber se você também pode compartilhar um pouco sobre essa realidade, o que você tem conversado, o que as pessoas trazem, assim, como isso funciona. Certo. Então, em relação à pobreza menstrual, a gente teve uma realidade de um certo avanço no debate aqui em Sergipe. Porque, assim, a gente teve alunas de uma escola estadual daqui da região, de Sergipe, o Ateneu, que participaram de uma competição do Jovem Legislativo, algo desse tipo, e elas colocaram uma proposta de lei justamente para que seja ofertado, né, os absorventes para as pessoas de escola pública e as pessoas mais vulneráveis. E o projeto ficou em segundo lugar na competição e foi muito interessante porque os políticos daqui convidaram elas para debate e isso trouxe uma certa abertura e eu acho que foi muito bonito porque partiu de uma aluna de escola pública. Nós temos alguns avanços também no município de Aracaju, porque a gente tem o projeto Flori, que é um projeto que já oferece mais absorventes descartáveis, mas nas escolas públicas, o que já é um avanço legal. Mas, assim, isso é a nível municipal, sabe? Então, assim, outras regiões de Sergipe ainda precisam ter essa certa atenção. E com relação à diversidade, assim, ao debate, a gente também, ao debate trans, por exemplo, a gente também tem bastante avanço, assim, nós temos várias associações, nós temos uma comunidade que discute bastante sobre isso, a gente tem vários eventos aqui em Aracaju, principalmente. Atualmente, a vereadora que foi mais votada nessa última eleição foi uma mulher trans, que é a Linda Brasil. Então, assim, que foi legal porque já ocupou um espaço e ela traz as pautas LGBT para discussão, né, e para forçar, né, mais políticas públicas. Mas, assim, a gente tem um avanço na questão trans, mas a gente não tem tanta visibilidade ainda de homens trans. E é uma coisa que a gente percebe não só nos espaços LGBT, mas nas próprias associações. Então, assim, quando eu estava conversando com essas associações, uma questão que eles colocavam é de que, por mais que eles trabalhavam já com esse público, ainda tinha dificuldade de trazer homens trans para a associação, para o debate, porque há muita vergonha, a pessoa colocou um relato de medo de ser descoberto, ou coisas nesse sentido. Então, assim, é um público que a gente precisa ter muito cuidado, muito acolhimento. E eu achei interessante também a fala do Ale, quando ele fala da questão de acompanhar ginecologista e você ter todo esse cuidado com a sua saúde, porque a pessoa um dos integrantes da associação que eu conversei era um homem trans, negro, que tinha uma certa vulnerabilidade social, e ele comentou uma situação que ele teve a oportunidade de fazer o processo hormonal, a hormonoterapia, mas desceu a menstruação, e aí ele precisou agendar uma ginecologista na UBS do bairro dele, e ele teve muita dificuldade, assim,
não, mas você é homem, sabe? Então, assim, a gente tem avanços, eu acho que também tem que ter muito esse cuidado. A gente tem avanços de legislação, nós temos avanços na questão do combate ao preconceito, que é importante, estamos aí para isso, mas a gente também não pensou na adaptação estrutural da coisa. Então, tipo assim, no próprio administrativo, ele tem dificuldade de agendar, ainda tem essa questão também, se a ginecologista que ele pode ir, já pode ter uma abordagem mais inclusiva, já ter um acolhimento melhor, mas tem gente que não. Então, assim, adaptar também, a gente buscar melhorar as estruturas, né, para que as pessoas não sofram essas violências diárias, que eu acho que dificulta justamente o debate, e que, tipo assim, dificulta a gente ouvir, né, a trazer esse protagonismo. Então, são desafios que a gente precisa ir se adaptando ali, mas que estamos aí, né, para isso, para a luta. Com certeza. Nossa, essa questão da ginecologista e toda essa questão estrutural é muito real, assim. Tem, né, aqui em São Paulo também alguns projetos de lei que garantem acesso ao produto nas escolas estaduais, e não só em escolas, mas, enfim, tem diversos projetos, mas muitos não contemplam a questão do gênero mesmo, né? Então, é direcionado para mulheres e, de repente, se um homem menstrua, ele não pode receber. Então, é uma questão bem importante aí. Ale, eu também queria que você compartilhasse um pouco sobre essa questão da ginecologista, né? Eu lembro que a gente conversou que sua médica super te acompanhou. Como foi isso, assim, para você? Acho que você teve uma experiência positiva, mas queria que você contasse mais. Bom, assim como já foi falado, né, é muito difícil porque a conta não fecha. Então, por um lado, a gente tem políticas que estão evoluindo, mas quando a gente vai para dentro, né, para realmente ali no cara a cara, muitas coisas acontecem, muitas microagressões acontecem, né? Então, assim, eu sempre falo que eu tive muitos privilégios, né? Eu sou um homem branco, eu sou um homem padrão, né? Então, eu tenho uma qualidade de vida, né, boa. Então, eu tive muitos privilégios que me fizeram a procurar a rede particular, né? Porque eu sabia que a rede pública tinha estrutura, mas a fila era muito demorada para tudo, né? Então, eu procurei uma ginecologista que atendesse homens trans, porque eu sabia que, assim, eu já não era muito feliz em ginecologista, porque é isso. E isso eu ouvi conversando com várias amigas minhas, cis, hétero, sabe? Falando que é uma experiência muito invasiva, muitas vezes. Você senta, a pessoa fala, abre a perna, tchau, sabe? É tudo muito assim, e não era íntimo, né? Que é para ser uma coisa íntima, para você se sentir seguro lá dentro. E eu já não tinha essa experiência muito boa, porque às vezes que eu ia, eu era muito julgado, né? Então, no sentido de, relações sexuais. Se eu tinha relações sexuais com mulheres enquanto uma mulher lésbica, então eu era virgem, né, várias vezes, ou algo do tipo. Então, eu não me sentia confortável, né? E aí, quando eu fui procurar essa médica, eu já tinha ouvido de outros meninos trans falando que ela era muito boa, mas particular também, né? E quando eu cheguei lá, foi a melhor experiência do mundo, porque eu fiquei, assim, gente, 1h30 naquele consultório, e ela perguntando tudo da minha vida, quais eram as minhas relações, né, com cada coisa, com menstruação, com sexo, com isso, com aquilo. Então, foi uma relação muito boa, assim, que eu criei com ela, e eu me senti acolhido e confortável. Não era nada invasivo, e era realmente muito sobre os cuidados que eu precisaria continuar tendo com o meu corpo, né, porque é muito negligenciado, né? Então, eu vejo muito isso, que vários homens trans, mesmo antes da transição, eles já não tinham uma relação legal com o ginecologista. Depois da transição, menos ainda, porque você não quer ir para um lugar onde pode ser que você sofra microagressões. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem plano de saúde, se você for procurar no plano de saúde, você não vai achar médicos, pessoas ginecologistas que são especializadas em trabalhar com pessoas trans. É muito difícil. E tem todo o contexto. Você chega num consultório, você é um homem sentado lá, as pessoas pensam que ou você é um acompanhante, né, ou algo do tipo. Então, assim, precisa se desconstruir tudo isso. E é muito o que eu falo, para a gente desconstruir tudo isso, porque hoje eu vejo um movimento muito forte das empresas trazendo pessoas de diversidade e inclusão. Mas esse movimento, ele precisa acontecer na escola. Essas coisas têm que ser faladas na escola,
depois na faculdade tem que ser falado de novo, porque não adianta você ir lá só na ponta e querer que essas pessoas sejam super inclusivas e falem sobre, né? Então, quando eu paro para lembrar da minha época de escola, a gente não falava nem direito de menstruação, gente. Quiçá para pessoas trans, sabe? Então, assim, é muito isso, assim. Ainda é um papo muito incipiente, sabe? É algo que ainda precisa evoluir muito, porque é muito difícil e tem os recortes. Então, quando você é uma pessoa em vulnerabilidade, você precisa ser atendido pelo SUS, que é muito bom. Sempre falo, sim, existe, é muito bom. A gente tem vários UBS que atendem pessoas trans, mas esses lugares ainda não têm o incentivo que precisa ter, né? Então, e a fila é muito grande, e essas pessoas acabam desistindo de cuidar da própria saúde, negligenciam. Então, se eu, que sou uma pessoa que tive estrutura, né, na minha vida toda, negligenciei porque não era legal, imagina as pessoas que estão em vulnerabilidades. Então, assim, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, mas, de novo, é lá atrás, é no comecinho, é na época da escola falar sobre isso. Porque vocês sabem disso, vocês passaram por isso, eu passei por isso. Quando a gente estava menstruado, e a gente tinha que sair na sala de aula, era todo um negócio de pegar o absorvente, esconder, para ir no banheiro, medo de levantar da carteira, porque podia estar sujo, né? Então, assim, é muito isso precisa ser falado com naturalidade, sabe? Porque é algo que acontece, é um processo que acontece. Então, óbvio que se lá na educação básica a gente não é preparado, os profissionais de saúde não vão ser preparados para isso também. E quando eles são particulares, porque eles são os únicos que fazem isso, né? Nossa, Ale, é muito bacana que você falou também sobre a educação, não? Porque a gente até fala muito sobre, não, para a pobreza menstrual não é só falta de acesso aos produtos, mas também na educação e infraestrutura. Mas eu acho que tem a inclusão, tem muito isso também. Então, não é só, por exemplo, inclusividade da cultura, não acontece de noite para dia, não? É uma coisa que até a educação tem que ser recorrente, não dá para fazer só de umidade, tem que até ser recorrente em várias etapas. E na Pentes a gente lançou no ano passado um Cycle Foundation, que é um projeto focado na educação sexual para as escolas. E a gente vê até muita dificuldade na abertura, às vezes, como as escolas, de realmente abrir portas para esse tipo de educação. E a gente estava conversando também com vários médicos, e a gente viu que como a ginecologista é tão importante para ajudar e até traz essa abertura um pouco a mais, né? Então, que você teve essa oportunidade de um ginecologista que conseguiu sentar 1h30, 2 horas e fazer isso para você trouxe um conforto absurdo, porque você já sabia que ela te entende, não? E ela consegue trazer para você uma educação e um conforto de abrir e fazer uma troca, não? De verdade. Mas eu acho nas escolas e a educação sexual em geral está muito longe, não? De conseguir trazer, tipo, isso não é scalable. Ter uma ginecologista sentar 2 horas com cada pessoa num país difícil. Mas a gente tem que achar algum mecanismo no meio que vai conseguir trazer esse conforto e informação mesmo, não? Exato, Emily, é muito sobre a informação e ela vir de forma correta. Porque é o que eu sempre falo, a informação é muito enviesada, né? Várias vezes. Então, as pessoas têm muito isso de que... É que nem quando você fala que toda pessoa trans é marginalizada. Não, não é. E eu acho que também um ponto que foi falado que é legal a gente falar, por que os homens trans são tão invisibilizados, né? Eu acho que tem várias pautas, tem muito a ver também sobre como a mídia trouxe, ao longo do tempo, essas pautas. Então, ser trans era uma coisa que por muito tempo parecia que era só mulher, né? Só mulher trans existia, e as pessoas também não sabiam a diferença entre trans e travesti, então todo mundo era chamado de travesti, e essas mulheres tiveram mais visibilidade na mídia, mesmo que de forma negativa, porque muitas vezes era negativo, né? Era morte, as pessoas também falavam sempre muitas vezes de prostituição, e não é só isso, né? E os homens trans, eu acho que também tem uma contrapartida que é a passabilidade, que é algo que a gente também não gosta muito de falar, mas é a passabilidade. Então, o hormônio masculino, ele é um hormônio forte, né? Então, quando você está fazendo a transição da progesterona para testosterona, é muito mais rápido, né? Vocês me viram há um ano atrás, vocês veem a diferença, né? Como eu tô diferente. Já quando a gente está em testosterona para progesterona, é um processo mais difícil, tanto que muitas mulheres trans têm que tomar bloqueador e tomar o hormônio. Então, tem essa passabilidade, o que faz com que os homens, que é o que a gente fala, se passem na sociedade mais como cis,
né? Isso não é algo positivo, é algo que oculta a gente da sociedade e, de novo, exclui as nossas necessidades, né? Porque a gente está vivendo na sociedade e as pessoas não sabem que a gente é trans, né? Então, as necessidades, elas são lidas como necessidades cis. Então, eu acho que tem muito disso também ali, né? Que não fica tão na cara da sociedade, né? Total. Com certeza, sim. E aí, eu acho que também, voltando para esse assunto da educação, assim, realmente, até, não sei se todo mundo sabe, mas eu e a Lei estudamos na mesma escola, em anos diferentes, e raramente, né, imagino que para muitos brasileiros se foi falado sobre educação menstrual. A gente sabe que muitas meninas faltam na aula quando estão menstruadas, e até quando a gente vai olhar para pesquisas, não tem dados falando de meninos, ou, enfim, corpos que menstruam, né, que faltam nas aulas. E eu imagino que, se é um tabu para uma adolescente que está menstruada e está com vergonha e não quer ir para aula, isso também afeta na educação de pessoas trans. E aí, Sofia, eu queria perguntar um pouco isso para você. Assim, eu sei que vocês trabalham também com alguns projetos de escola, né? O quão difícil é conseguir essas informações, assim? A gente sabe que não tem muita pesquisa sobre isso. As ONGs, os outros projetos que vocês apoiam, têm essa abertura? Eles procuram vocês também para pedir produtos para pessoas trans ou focados em mulheres? Como funciona isso? Assim, é mais difícil? Eu imagino que seja muito mais difícil também, porque a gente não tem muitos produtos no mercado, que a maioria dos produtos é tudo focado em mulher, melhor para mulher, tudo isso. Então, queria que você falasse um pouco. Certo. Em relação às escolas, assim, a gente conseguiu uma abertura relativamente boa para a gente fazer esse trabalho de sensibilização, que foi muito positivo, assim. Então, a gente tem um projeto mesmo agora que a gente está planejando a execução já, que vai ser a doação de produtos menstruais junto com umas rodas de conversa com uma equipe multidisciplinar. Então, vai ser legal porque você vai ter um debate sobre violência doméstica, porque a realidade onde a gente vai atuar tem altos índices. O pessoal de uma liga do Hospital Universitário, que é a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, que vai trazer mais esse debate sobre os cuidados. E a gente da CICO, a gente quer trabalhar a questão da pobreza menstrual e já começar justamente esse trabalho que o Alexandre falou, de plantar a sementinha. Então, nas escolas públicas, de trazer, olha, mas a gente está falando aqui de menstruação, mas não é só mulher que menstrua, são pessoas diversas, né, que já começar a fazer esse trabalho de empatia, de sensibilização, tentar identificar se nas escolas públicas tem essa realidade. Então, assim, no caso da CICO, a gente está tentando se preparar para o acolhimento. Então, se acontecer essa realidade da gente chegar numa escola pública e tiver um homem trans, tiver uma pessoa não binária, como acolher, sabe? Então, assim, como a gente pode trazer a questão do anti-bullying, né? Também nessas discussões. Então, assim, vai ser ainda um trabalho que tem muito, muito caminho a ser percorrido, sabe? Mas qual foi a outra questão que você colocou sobre as associações, né? As associações, eu percebo que, assim, até as próprias associações têm muita dificuldade de chegar no homem trans, sabe? E, então, assim, eu percebo de que vai ter que ser um trabalho em conjunto, assim, a CICO com essas associações, ver quem é que já está nessa questão, e a gente vai ter que meio que correr atrás dessas pessoas e falar, não, olha, você pode ser acolhido, venha, traga a sua realidade, traz a sua questão, porque é muito difícil. Eu acho que, assim, a questão da invisibilidade é muito forte, sabe? E eu acho que na questão da menstruação, eu acho que catalisa, justamente pelo que o Ale estava comentando, da menstruação ter uma associação de gênero muito forte. Então, às vezes, para você se performar, para você mostrar que você é homem, que você às vezes tem que negar aquilo, sabe? Você também tem a questão do machismo, daquela masculinidade tóxica, que você tem que... Acaba que você cede um pouco, né? Então, assim,
às vezes é difícil de chegar até essas pessoas. Então, assim, vai ser um trabalho ainda muito pioneiro, assim, eu percebo, em relação à pobreza menstrual e homens trans aqui em Sergipe, assim. Porque até as associações têm dificuldade de chegar nessas pessoas. E, assim, eu estava ouvindo um podcast recentemente que trabalha essa questão de saúde e diversidade, e era um relato de um homem trans, que acho que até o coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. E ele estava falando que ele comentou muito sobre que na realidade dele, de homens trans, na comunidade dele, tinha muita taxa de suicídio entre homens trans, o que me chamou muita atenção e, assim, me alertou muito também sobre esse cuidado do acolhimento, das violências, porque a gente vê muita violência com as pessoas trans, mas a violência de agressões nas mulheres trans. Mas os homens, é aquela questão, assim, justamente das mini-agressões que você vai acumulando. Então, assim, eu percebo que é uma coisa que a gente vai ter que estar muito atento também. E eu acho que é muito desafio, nossa. Eu percebo que aqui, dados a gente não tem, trans, as ações ainda a gente tem certa dificuldade, então vai ter que ser um trabalho bem pioneiro mesmo. Assim. Mas estamos aí para isso, né? Então, eu sinto que, assim, os parceiros, as pessoas que estão chegando junto da nossa causa, já tem uma abertura muito boa, já traz um apoio. Eu sinto que, tipo assim, as escolas, eu acho que por conta da gente chegar já com o debate da pobreza menstrual, nos dá uma abertura maior para chegar nas escolas. O que é positivo, porque aí a gente já pode introduzir esse debate, sabe? Então, tipo assim, o debate da pobreza facilita a entrada, mas que a gente está considerando também trazer esses debates, né? Então, assim, eu acho que talvez vai facilitar bastante no processo de sensibilização, assim. Com certeza. Pode falar, Lê. É muito legal trazer também, sabe, Sofia, que a gente fala muito sobre... A gente ainda está no Brasil num local de letramento dessas pautas, né? Então as pessoas, elas ainda não entendem. Quando você faz essa interseccionalidade, né, de homens trans com menstruação, dá um tilt na cabeça das pessoas, parece que dá tela azul, a pessoa fica assim, né, parece que tá colocando a cabeça para funcionar pela primeira vez. Então, assim, é muito doido, né, porque é uma pauta que ela ainda tá começando, é isso que eu falo. A gente tem que tentar sensibilizar, mas não é toda pessoa que vai se sensibilizar por aquela pauta, porque não é toda pessoa que passa por isso. Né? Então, por exemplo, homens cis, gente, eles nunca... É muito difícil eles se sensibilizarem pela pauta da menstruação, sabe? Que dirá a pobreza menstrual. Então, assim, é muito doido quando a gente faz essa interseccionalidade, né? Porque a gente ainda precisa letrar muito as pessoas. Então, a gente tem muito isso de falar para a pessoa trans, vem aqui, você vai ser acolhido e tal, mas as pessoas à volta não estão preparadas para receber essa pessoa. Então, essa pessoa vai sofrer microagressões que muitas vezes ela vai perceber o que está acontecendo meses depois, anos depois, né? Então, é muito isso. Eu vejo isso acontecendo muito, principalmente no meio corporativo, né? De que a gente quer trazer as pessoas e a gente quer desenvolver essas pessoas, né? E na verdade, quem precisa ser desenvolvido para receber essas pessoas são as pessoas cis, etc., assim, sabe? Que não sabem da pauta. Então, quando a gente fala de pobreza menstrual, quem são essas pessoas que a gente precisa letrar? Além das pessoas que passam por isso no dia a dia delas, né? São todas as pessoas, porque a gente realmente não vai conseguir sensibilizar as pessoas da mesma forma. O jeito que eu vou sensibilizar você é diferente do jeito que eu vou sensibilizar a Amy, o jeito que eu vou sensibilizar a Gabi. Mas como que a gente consegue letrar todas essas pessoas para que elas deem relevância, né? Então eu acho que isso é muito doido, né? A gente está ainda nesse momentinho de letrar todo mundo sobre essa pauta. Pode falar. Eu percebi o impacto disso, Ale, justamente quando eu comecei essas conversas com o pessoal da associação. Então, por exemplo, eu cheguei, apresentei a ciclo, falei, olha, nós queremos trabalhar com esse público, mas, assim, na nossa formação, assim, as nossas integrantes até agora, né, espero que tragam muito mais pessoas para essa causa, né, e aí mais pessoas diversas também, mas, por enquanto, nós temos mulheres cis, hétero. Então, assim, a gente quer trabalhar, a gente tem essa proposta de diversidade, mas não é uma realidade nossa. Então, você poderia falar comigo, vamos conversar, me diga um pouco da sua experiência,
se você tiver dados da associação, manda para mim. E a pessoa ficou tão grata, mas tão grata, tipo assim, nossa, mas da felicidade de mulheres cis hétero estarem dispostas a ouvir a realidade dele. Então, assim, uma coisa que para mim era tão trivial, nossa, mas é uma realidade, sabe? Então, a gente vai trabalhar com isso. A gente que está aqui trabalhando com esse tema já tem uma certa abertura, já tem um certo contato. Tem algumas dificuldades? Claro, terminologia e tal, mas a gente está disposta a aprender. E aí, quando eu cheguei para essa pessoa e eu vi a gratidão dela, assim, foi, nossa, então tem muito trabalho pela frente mesmo. Tem muito trabalho pela frente. Sim, com certeza. E eu acho muito interessante isso, assim, até que o Ale trouxe do cuidado, né? Porque eu lembro também quando a gente estava nesse processo de desenvolvimento da cueca, que a gente conversou, enfim, né, com muitas pessoas. Muitos homens, eles não quiseram fazer parte desse desenvolvimento, e aí um dos homens, ele até explicou o motivo, ele falou, Gabi, eu não gostaria de falar sobre menstruação, não gostaria de falar sobre isso no momento, porque hoje isso é um gatilho muito forte para mim, é algo que durante a minha transição não me fez bem, então, mais uma vez a gente volta para aquele ponto que desde o início é muito reforçado a menstruação, é imposto assim, de uma maneira que atravessa a pessoa, né? Então, acho que quando a gente fala até dessas conversas com as escolas, com as outras associações e buscar pessoas para fazer parte, a gente também tem que ter esse olhar do cuidado. Foi algo que eu aprendi muito, até com a Lê, assim, do espaço, né? Até onde a pessoa quer se envolver, quer participar, quer falar sobre isso. Às vezes vai ser algo mais do futuro ou não, né? Não é um tema que tem que ser abordado. Não sei se você concorda comigo, Ale. Concordo super, super, Gabi. E eu acho que é o que eu falo sobre a gente analisar individualmente, né? Porque eu uso sempre o exemplo que foi falado no reality show que estava passando, né, uns meses atrás, sobre se você quer falar de uma pauta, você quer aprender sobre essa pauta, procure pessoas que são especialistas na pauta. Não pegue minorias para você aprender sobre a pauta, né? Porque às vezes pode ser um gatilho para a pessoa. Às vezes a pessoa não é só professora, ela não quer ficar falando sobre isso, né? Então é muito importante. E eu acho que também, até complementando uma coisa que a Sofia trouxe, né, foi muito sobre deixado de lado nos homens, porque não é o masculino que impõe, né? A sociedade impôs do que é ser homem. Então, quando a gente bate de frente com a menstruação, não, esse é um lado muito feminino, né? Então, eu não quero lidar com isso. E eu acho que é uma coisa que eu sempre trouxe para mim. Eu pude me construir como homem, né? Eu não precisei seguir esses estereótipos do que é ser homem, porque é muito difícil você desconstruir o que a sociedade exige de você, né? Você falar, eu não me importo, porque, assim, não quero saber o que a sociedade exige de mim, e você construir quem você é. Então, isso vai muito da relação que a pessoa tem com ela, com o que ela quer ser, né? E onde ela quer chegar. Então, eu acho que, assim, é muito individual, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter muito carinho quando a gente vai abordar algumas pautas, porque às vezes o que é gatilho para mim não é gatilho para outra pessoa. Então é o que eu sempre falo, eu escolhi ser professor dessa pauta, falar sobre essa pauta, sabe? Estudar sobre isso, para eu poder ajudar as pessoas, porque se no começo da minha transição eu não tinha acesso à informação, eu não tinha acesso a médicos, eu não tinha acesso a nada, foi difícil para mim, imagina para as outras pessoas que nem passam por uma transição, saber como lidar com todas essas pautas, né? E como ter esse carinho mesmo, essa sensibilidade na hora de falar. Então a gente precisa realmente analisar, porque a sociedade exige muito das pessoas, de todas as pessoas. A sociedade exige que a gente se comporte de tal forma, que a gente fale de tal jeito, né? Então esse cuidado que a gente precisa ter para realmente desconstruir, poder ir construindo aos poucos, e até nessas relações, sabe? Quando a gente foi falar do produto, eu pensei exatamente isso, assim. Eu falei, bom, a minha experiência é essa, e o que eu posso contribuir para que seja uma experiência melhor para outras pessoas, né? Para que elas tenham uma experiência boa também. Então, eu acho que no fim é muito isso. Falta esse cuidado e essa sensibilidade, porque a gente não sabe se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa do ser humano. Ele não sabe se colocar no lugar do outro. A gente tem muito essa fala, né, de, eu entendo. Não, as pessoas não entendem. E não é uma disputa de quem sofre mais, de quem dói mais. Não, as pessoas são individuais.
Então, eu acho que é ter esse carinho mesmo nesse processo todo. Não, é verdade, não, é muito inspiracional ver vocês. Eu ouvi muito propósito atrás, não? Acho como você falou também, acho, né? Virou um propósito de vida isso, não? E como que é importante engajar a maior público que, como você falou, que precisa receber, não, essas pessoas e ser educado para isso. Que a gente tem um grande público na Pentes, talvez, sei que estamos chegando perto do final aqui, mas eu gostaria muito, qual recado vocês, cada uma de vocês deixaria para o nosso público, como que a gente pode ser mais inclusiva para homens trans e para todo mundo, não? Então, o que a gente pode fazer no prático, no dia a dia, para estar mais preparada, educada? Eu acho que daqui do meu lado, o que eu sempre falo as pessoas têm muito essa mania de falar, eu não tive acesso à informação. Ninguém vai ter acesso a todas as informações do mundo, mas as informações estão aí e a gente precisa ir atrás delas. Eu sempre falo sobre a gente realmente sair da nossa zona de conforto, né? Porque se a gente continuar na nossa zona de conforto, a gente realmente não vai saber lidar com essas pessoas, a gente não vai saber como ter esse carinho, esse afeto, essa sensibilidade. Então, ouçam essas pessoas, sabe? Porque essas pessoas elas falam, só que elas são deixadas de lado. Então, por muito tempo, não só as pessoas trans, como as mulheres, elas não tiveram protagonismo da própria vida delas, né? E hoje a gente vê isso. Quantas vezes as pessoas falam muito sobre, porque a pessoa não tem bagagem. Pô, a gente vê mulheres que fizeram Harvard, gente, que não ganham tanto quanto o homem, sabe? Então, assim, não é mais sobre isso. É realmente sobre a gente dar o protagonismo de volta para essas pessoas, porque elas têm muito a agregar para a gente. E quando a gente convive com pessoas diferentes da gente, a gente aprende muito e a gente vai se sensibilizando, né? Então, é automático, o nosso cérebro começa a neutralizar os vieses inconscientes, porque a gente não consegue acabar com os vieses inconscientes, a gente é atravessado por eles, pela sociedade. Então, se eu posso deixar um recado, é realmente esse, sabe? Vão atrás dos assuntos, os assuntos estão aí, mas ouçam as pessoas, elas estão falando. A gente só precisa entender a forma de se comunicar com elas. E muitas vezes a forma de se comunicar com essas pessoas é a escuta, né? E a escuta faz com que a gente se sensibilize e a gente entenda. Então eu acho que o meu recadinho é esse. Escutem as pessoas que estão do lado de vocês, que estão fora da bolha de vocês, porque isso vai fazer assim, a vida de vocês virar de ponta cabeça e vocês vão se tornar pessoas melhores, se sensibilizar mais pelas causas, sabe? E realmente ter um propósito. Porque eu acho que isso falta para muitas pessoas, ter um propósito de vida. As pessoas ficam a vida inteira buscando um propósito. E às vezes o propósito está na sua frente, sabe? Então eu acho que é muito sobre isso, sobre a gente ouvir as pessoas. Obrigada. Nossa, eu acho engraçado, porque à medida que você foi falando, eu pensei, poxa, a lei pegou justamente o que eu estava querendo trazer também, que é a questão da escuta ativa, porque, assim, dentro dessa experiência que eu tô tendo com a ciclofraterna, a gente vê muito, assim, duas amigas minhas, da mesma realidade, no mesmo contexto, numa mesma bolha. Uma se adapta super bem à calcinha reutilizável e a outra se adapta super bem ao coletor. E as duas não gostam dos outros produtos, sabe? Então, tipo assim, dentro de uma mesma bolha já tem uma diversidade tão individual de cada um. Imagina quando a gente se dispõe a ouvir outras realidades, outros contextos. Então, assim, eu percebo também que, assim, a gente cada vez mais na ciclo, a gente está tendo que ouvir mais também dos diálogos e da discussão, assim, sobre a menstruação, porque tem gente que se interessa e gosta muito mais de uma perspectiva mais médica, uma perspectiva mais ginecologistas da ciência, mas tem gente que gosta mais dos saberes tradicionais, que gosta, tipo assim, que acha interessante agregar isso também. Então, assim, pensar em alternativas reutilizáveis, aquela coisa mais ecológica. Então, tipo assim, eu não vou entender se eu não escutar. Então, assim, também essa questão de esteja disposto a ouvir, porque a gente ouvindo, a gente tem pelo menos uma noção básica do que interessa, do que, assim, das preferências de cada um, né? E a gente vai formando a nossa visão de mundo. Então, assim, você sair um pouco da sua bolha e você ouvir a realidade de uma pessoa que não tem acesso à água, nossa, como é aquela que administra o dia a dia dela, sabe? Então, porque pra mim é uma coisa assim, nossa, água, tudo que a gente faz,
Um dia que não tem água na torneira, a gente já fica doido aqui, assim, eita, meu Deus, e agora, o que eu faço? Então, assim, escutar também, estar disposto a ouvir e, assim, né, eu acho que ouvindo a gente vai abrindo mais a nossa mente para as coisas, né, formando a nossa opinião, formando a nossa visão do mundo. Nossa, muito incrível ouvir vocês. Eu acho que todo mundo hoje assistindo já está fazendo esse primeiro passo, né? De ouvir, de interessar, que quer entender mais, quer se educar. Então, queria agradecer todo mundo assistindo hoje a gente. Queria agradecer muito vocês para participar na Pentis Protest com a gente. E hoje, até amanhã, todos os posts com a hashtag Pentis Protest estamos fazendo uma doação. Então, nós estamos muito felizes de conseguir trazer produtos, acesso, educação para cada vez mais para o mercado. Então, muito obrigada a vocês para comemorar com a gente o Dia da Menstruação. Gabi, não sei se tem alguns pontos finais, mas foi muito incrível o papo. Eu gostei bastante da troca. É isso mesmo, só quero agradecer a presença, a disponibilidade. Vocês fazem parte da história da Pentis, assim, é muito importante vocês estarem aqui hoje. E sou muito grata a isso, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada.